Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Que a paz, que o amor do Mestre nos envolva uma vez mais, meus irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. João Evangelista nos diz esta frase. Vamos pensar a respeito da verdade. Vamos pensar a respeito do amor. Deus, ou melhor, Leon Denis, fala que o amor é o olhar de Deus. Belas palavras, não é?
E aí lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, que é Deus? Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é isso. Deus não é um ser, um velhinho que fica lá no alto, olhando e julgando a todos. Deus é a inteligência suprema. Então, se nós concebemos isso, se nós aceitamos que é a inteligência suprema, nós entendemos que Ele sabe de tudo. E que tudo é, ou melhor, tudo faz parte de Deus. Vamos pegar o momento atual. É um momento muito difícil para a humanidade. Esse momento é um momento único em que o planeta inteiro vivencia o isolamento social, vivencia uma doença e que ainda não existe a cura para ela. É um momento em que nós vamos começar a pensar: mas por que acontece? Por que aconteceu? Por que no mundo inteiro e não em casos isolados? Se nós acreditamos que Deus é a inteligência suprema, nós acreditamos que Ele permitiu. Permitindo, nós entendemos que está tudo certo. Mas se está tudo certo, por que estamos vivendo algo tão difícil? Então nós podemos juntos tentar entender. Vamos juntos analisar a sociedade, analisar a humanidade. Como a humanidade está se portando até o momento? Será que a humanidade, que nós somos a humanidade, não estava se importando com coisas equivocadas? Se Deus permitiu isso com todos nós? Quais eram ou quais ainda são os valores? Então vamos refletir. Pode ser isso. Não estou afirmando. Estou aqui apenas tentando entender junto com vocês. Por que Deus permitiu? Então, se nós estamos pensando que a humanidade não estava dando valor ao que é verdadeiro, ao que é necessário, então ao que a humanidade estava dando valor? Ao que nós valorizávamos. Será que não é isso? Será que a lição não é essa? Porque agora nós estamos tendo tempo de pensar. Conversava com uma amiga esses dias e ela falou assim: nossa, Mônica, os meus batons estão vencendo todos. Agora nós mulheres que gostamos tanto de batom, usamos a máscara. E o que adianta passar batom? Vai sujar a máscara, vai ficar aquela meleca. Ah, minha base também venceu. Não precisamos mais de base. Não estou dizendo que esses valores pequenos, né, essas pequenas coisas, isso é só para nós linkarmos com algo além, com algo maior. As ostentações, elas têm valor nesse momento de pandemia? Nenhum. Hoje, tanto o milionário quanto o paupérrimo vivem as mesmas coisas. Ambos precisam ter cuidado ao sair. Ambos precisam usar máscaras. Óbvio que aquele que é abastado, aquele que tem mais recursos financeiros, vai ter uma possibilidade melhor de sair, de se cuidar, do que o outro que é miserável. Mas estão vivenciando o mesmo problema, que é o perigo do contágio, é o perigo de ficar internado, de ser entubado e de até desencarnar.
Então, não há diferença. Deus está propondo, Deus está permitindo que todos vivenciemos. E com isso, a gente sabe que o momento econômico de todo o planeta está ficando abalado. Nós vemos empresas que estão fechando. Nós vemos profissionais liberais que não estão conseguindo sustento. Nós observamos muitos daqueles que são humildes terem o apoio do governo financeiro e estar conseguindo sobreviver, às vezes, melhor do que aqueles profissionais liberais. Então, vejam os valores. Não estou dizendo que eles mereçam, não estou dizendo que é devidamente certo que eles percam os trabalhos, as empresas. Não, não é isso. Só estou apenas pensando que agora é momento de ficarmos de igual para igual. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Eu me lembro, quando criança, eu ia para uma colônia de férias, e nessa colônia, ao lado dela, existia um terreno baldio e um muro alto, e nós, que éramos crianças, ficávamos ali naquele muro, olhando o terreno baldio. E naquele terreno morava um mendigo. E nós conversávamos com ele, era encantador conversar com ele. Nós ali em cima, ele ali embaixo, e ele gostava muito das crianças e de como nós conversávamos com ele. Esse mendigo, ele era poliglota. Então nós pedíamos para que ele falasse várias palavras em várias línguas, e nós ficávamos encantados. Pensemos, meus irmãos, o que esse mendigo foi na vida? Certamente teve possibilidade do estudo. Certamente um dia ele teve um certo recurso financeiro. E naquele momento, ele estava vivendo nas ruas. Então, a gente vê que ter o material não quer dizer que nós iremos manter. Usar os bens terrestres, os bens materiais, é algo que nós devemos fazer, sim, com prudência, porque na hora de ser retirado, ele vai ser retirado. Se assim Deus o quiser, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como no céu. E é assim que nós dizemos, não é? Então, meus irmãos, estamos vivendo um momento que nós somos iguais, que podemos ter e perder, ou que podemos não ter nada e adquirir. Então, estamos percebendo que não há diferenças. O que Deus quer com isso será? Será que Ele não quer que percebamos, além de sermos iguais, que nós percebamos o potencial da nossa fé? Que nós percebamos o potencial de cada um? Nesse livro aqui, Da Dor Nasce o Amor, não é um livro espírita, é um livro escrito pelo Dr. Fábio Augusto, um médico, que conta seus vários casos com seus pacientes. E tem um caso muito bonito aqui, que chama Amar Sem Limites. E ele conta a história de uma moça, seus 30 e poucos anos, que foi ao seu consultório, e ali ela queixava-se de apenas uma das pernas estar muito inchada, e com um certo desconforto. O porém é que ela estava grávida de algumas semanas. Então ele pediu que ele examinou, percebeu que ali era um caso até que razoavelmente sério, pediu que ela ficasse internada para ficar com a perna para cima, pediu alguns exames e no exame detectou que ela estava com trombose.
Ela ficou muito abalada, chorou com o marido, mas ali ela ficou no hospital e continuou a sua bateria de exames. Nessa bateria foi detectado um câncer de mama. Esse câncer de mama era agressivo e os médicos perceberam que ela teria que retirar a mama inteira. Mas vejam, ela estava grávida. E posteriormente, em seguida à cirurgia, ela teria que fazer a quimio e a radioterapia. Ou seja, ela precisaria tirar o seu bebê. Ela chorou muito com o esposo. E o médico, o doutor Fábio Augusto, foi para casa extremamente triste com aquela situação. E ele mal dormiu, pensando nessa paciente. No dia seguinte, ele e a equipe toda iria até o quarto verificar o que ela havia decidido. Qual foi sua surpresa ao entrar no quarto? Ali estava a família toda. Ela, seu esposo e seus outros 2 filhos, 2 meninos. E ela disse ao doutor Fábio: doutor, eu tomei a minha decisão. Já não chorava mais. Eu não vou fazer a cirurgia agora. Por amor à minha filha, que ela já sabia que era uma menina e tão desejada, eu vou encarar a gravidez com muita fé e vou ter a minha neném. O médico respeitou, mesmo sabendo que o protocolo não seria aquele. Pediu para que ela assinasse um termo, porque durante a gestação não sabia o que poderia ocorrer. E assim aconteceu. Ela teve a neném nasceu saudável, e 15 dias depois ela fez a cirurgia, retirou a mama toda, fez as sessões de quimioterapia, fez as sessões de radioterapia. E os anos se passaram e o doutor Fábio não teve contato. 5 anos depois, quem vem ao seu consultório? Essa mesma paciente. Feliz, com a menininha de 5 aninhos, mexendo em tudo. E ela agradeceu ao médico por respeitar a sua decisão. O que nós vemos com esta história, como o Dr. Fábio até termina o capítulo? Que muitas vezes nós temos a dificuldade de nos entregarmos ao Pai Criador. Porque nós temos uma tendência muito forte em querer dominar tudo. Nós achamos que nós temos controle sobre tudo. E esta pandemia veio nos mostrar que nós não temos controle sobre tudo. Será, como essa paciente, nós não precisamos desenvolver a fé? Nós não precisamos desenvolver o nosso interior? Nós não precisamos nos conhecer para que a verdade nos liberte? Então vamos pensar a respeito. João, nesse 8º capítulo do seu evangelho, primeiro ele começa a falar da mulher adúltera. Aquela passagem em que Jesus está de frente à mulher, que os fariseus trazem ali, que as pessoas trazem ali, dizendo que vão apedrejá-la, porque ela foi pega em adultério. E Jesus, calmamente, olha para eles e diz que atirem a primeira pedra, que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. E foi saindo um por vez até ficar somente ela e o próprio Jesus. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Esse ensino é gigante para nós, meus irmãos. Todos temos defeitos, isso que quer dizer esse ensino. E que nós não devemos olhar para o outro criticando-o. E assim, seguindo o capítulo, Jesus está ali num discurso com os fariseus tentando testá-lo, e ver se ele se contradiz em algum momento, até que Jesus
diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer essa verdade. Conhecer a verdade, ou seja, é como um aforismo grego que nos diz: conhece-te a ti mesmo. Então, desde antes de Cristo já se dizia isso. Então vamos nos conhecer. E a partir do momento que nos conhecemos, nós começamos a lidar com as nossas potencialidades e verificar: nossa, eu muitas vezes culpo o outro pela minha infelicidade. Eu muitas vezes culpo o cônjuge, o filho, o médico, o chefe, o governo, pela minha infelicidade. Está certo isso? Não. Ou coloco a minha felicidade nas mãos dos outros. Temos que dominar a nós mesmos. Precisamos dominar a nós mesmos. E aí, Alexandre Cadini Neto, no livro A Morte na Visão do Espiritismo, nos esclarece que somos primeiro espírito, que nós precisamos cuidar desse espírito, cuidar de nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio, com ele nós fazemos coisas boas e coisas ruins. Basta pensarmos. E assim dizemos: eu dirijo a minha vida. E quando nós dizemos isso, parece óbvio, não é mesmo? Eu dirijo a minha vida. Mas não é bem assim. Muitas vezes nós delegamos essa responsabilidade em cuidar da própria vida equivocadamente aos outros. Vamos pensar, então, que depende de nós, que nós somos responsáveis, sim. E ali tem uma frase muito bonita nesse livro que fala: eu sou o meu melhor amigo. Então, quando eu me conheço, eu sei que eu posso contar comigo. Quando eu posso contar comigo, eu vou me cuidar. E eu me cuidando, eu vou cuidar física, moral e intelectualmente, e desejar não ser um peso para a sociedade, para os outros. Claro que se nós precisamos do auxílio do outro, seja em algum momento ou durante muitos anos de nossas vidas, que sejamos o fardo menor possível. Isso é libertador. Só que, cuidado em pensar no cuidado próprio com egoísmo. Não é isso que ele menciona nesse livro. Ele coloca aqui 6 itens para que nós atentemos ao nosso íntimo. Como é que eu faço? Esse é o título do capítulo. Como é que eu faço para como é que eu faço para tomar as rédeas da minha vida? Então, prestando atenção em 6 itens. Vamos lá. Atenção a nós mesmos, aos nossos pensamentos, falas, reações e atos. Honestidade para identificar onde erramos. Evitar nos justificando. Muitas vezes a gente se justifica pelo erro e não fazer isso. Coragem para mudar o que achamos que devemos mudar em nós. Paciência para seguir firmes, mesmo que o resultado não vier de imediato. Persistência, porque mudar e nos aperfeiçoar nem sempre é fácil. Automotivação, alimentando-nos de cada pequeno ganho na melhora em nosso comportamento. Então, meus irmãos, essas são algumas dicas para nos conhecermos e para conhecermos o que está ao nosso redor. Se nós tivermos uma lucidez mental, nós adquiriremos a razão, conquistada pelo autoconhecimento.
Mas cuidado, excesso de razão gera o orgulho e prepotência, excesso de emoção provoca desequilíbrio e desencontros. A balança disso, a balança da razão e da emoção, é a harmonia espiritual. Esses dois extremos que vivem em nós. Meus irmãos, para a conquista dessas emoções e da razão, oremos cotidianamente, peçamos intuição, estudemos e saibamos como e quando agir. E fica a dica da leitura: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim que possamos agradecer por esses instantes. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade e doamos aqui o nosso melhor sentimento. Sentimento de amor, de sabedoria, de fé, de harmonia. Que esses sentimentos sejam levados aos locais que mais necessitarem. Que esse sentimento envolva o nosso planeta Terra. Que esse sentimento envolva o nosso Brasil. Que o anjo Ismael, preposto por Jesus para evangelizar a pátria brasileira, receba essa nossa pequena doação mais sincera. E vibremos por toda a humanidade, para que ela aprenda, para que nós aprendamos a viver e a conhecer a verdade, pois só assim nos libertaremos das amarras e da nossa imperfeição. Que assim seja, graças a Deus.